Olá! Hoje vamos mergulhar numa porção bíblica chamada Vaieti. E o curioso já começa no nome. Vaieti significa "E Jacó viveu". Só que a história narra justamente os seus últimos dias e sua morte. Parece uma contradição, né? Pois é nessa aparente contradição que a gente vai fundo para descobrir um verdadeiro mapa da alma humana, da nossa transformação e do nosso lugar no mundo. E essa ideia aqui é a chave de tudo. A Torá está sugerindo que vida e morte são mais do que eventos físicos, são estados espirituais. E entender isso é o que nos permite decodificar toda a história que vem a seguir. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir esse mapa aqui. Primeiro, a história literal, o básico. Depois, a gente mergulha no código espiritual por trás dela. Vamos explorar a mecânica da alma e, por fim, conectar tudo isso, essa sabedoria milenar, com o nosso mundo de hoje. Então, vamos começar pelo começo. Relembrar a narrativa que muita gente já conhece. É fundamental a gente ter clareza dos eventos literais que fecham o livro de Gênesis antes de buscar o significado mais profundo. Ok, então, resumindo, Jacó está no Egito, sente que vai morrer e faz José prometer que vai enterrá-lo em Israel. Ele abençoa os netos, depois os 12 filhos, cada um com um legado. Ele morre e os filhos cumprem a promessa. Mais tarde, José faz o mesmo pedido. Essa é a história. Mas o que isso realmente significa? É aqui que a análise começa a ficar de verdade interessante. Agora, a gente precisa ir além do que está escrito na superfície. Para Cabalá, cada nome, cada lugar é um símbolo para uma força dentro de nós. A história deixa de ser sobre geografia e vira um mapa da nossa própria consciência. E o palco principal dessa história interior é o Egito. Mas veja bem, não estamos falando do país no mapa. Egito, ou Mitzrayim, aqui simboliza o nosso ego. Aquela nossa vontade fundamental de receber só pra gente. É dentro desse Egito interior que toda a transformação acontece. Certo, mas como essa transformação acontece? A ferramenta para isso é chamada luz que reforma. Pense nela como uma energia superior, uma força que podemos de alguma forma atrair para nos ajudar a recalibrar a natureza do nosso desejo, para sair do egoísmo e ir em direção ao altruísmo. E a morte, nesse contexto? Bom, ela não é o fim da vida, é o fim de um estágio. É quando um nível de trabalho interior se completa, e isso abre espaço para o próximo. Ou seja, Jacó não morreu, ele completou o seu grau espiritual. Agora que a gente já tem os conceitos básicos, vamos ver como esse sistema espiritual funciona na prática. Como é que essas forças interagem dentro desse Egito que é a nossa alma? Este esquema aqui ajuda a mapear a estrutura da alma. Lá em cima, no triângulo superior, os patriarcas representam as qualidades divinas mais abstratas, mais elevadas. E embaixo, os filhos de Jacó, principalmente José, representam as qualidades que servem como uma ponte, sabe? Elas conseguem interagir diretamente com o nosso mundo, com o nosso ego. E este é o ponto-chave. Essas qualidades de doação, de harmonia representadas por Jacó e seus filhos, elas não lutam contra o ego pelo lado de fora. Elas entram nele. É quase como um cavalo de Troia espiritual para começar a transformar tudo a partir de dentro. E isso nos leva a um ciclo bem interessante. Primeiro, a entrada dessas forças de doação traz uma sensação de abundância, de progresso. O ego adora, se sente ótimo. Só que, uma hora, essa abordagem chega num limite. Aí vem a crise, uma fome espiritual, um vazio. E é justamente desse desespero que nasce a vontade real de sair do Egito, de transcender o ego. Muito bem, vamos para o próximo ponto. Como é que esse progresso todo não se perde? De que forma a sabedoria que foi adquirida em um estágio é passada para o próximo? No texto, a gente vê Jacó abençoando os filhos. Espiritualmente, isso quer dizer que ele está transferindo o reshimô. Pense nisso como as memórias espirituais, o potencial latente que ele acumulou no nível dele. Ele não está só desejando bem, ele está de fato transferindo os ossos, a estrutura essencial para que o próximo nível de desenvolvimento já tenha uma base sólida para começar a construir. Mas será que essa ideia de um mestre que transmite seu legado no final de um ciclo é algo que a gente só encontra aqui? A resposta é não. E isso nos leva a paralelos bem interessantes em outras tradições. Olha só, na tradição maçônica encontramos arquétipos muito parecidos. A morte simbólica de um mestre, a jornada para fora do Egito da ignorância e, o mais importante, o dever de carregar os ossos, a estrutura da tradição para garantir que a obra continue. Isso mostra um padrão universal de progresso espiritual.
E agora, para a gente fechar, como é que a gente pega essa estrutura antiga, tão complexa, e aplica na nossa vida e no mundo de hoje? Se olharmos ao redor, parece que vemos esse mesmo padrão acontecendo em escala global, não acha? Períodos de grande desenvolvimento egoísta, seguidos por crises existenciais que nos forçam a questionar tudo. Parece que, coletivamente, estamos sentindo a fome no Egito. E aqui vem uma das ideias mais poderosas de todas. O ego não é o inimigo que precisa ser destruído, ele é um motor que nos move. A sabedoria não está em desligar esse motor, mas em mudar o combustível. A correção está toda na intenção por trás do que a gente faz. No fim das contas, a solução não é complicada, mas é profunda. Tudo se resume a isso: uma mudança de valores. É sair de uma cultura focada no que podemos pegar para nós para uma cultura baseada no que podemos contribuir. E essa análise termina com uma pergunta para a gente refletir. Se o ápice da realização humana, a verdadeira vida, não for o acúmulo, mas sim a doação, que tipo de sistemas, de relacionamentos, de sociedades a gente começaria a construir? A resposta, como essa sabedoria antiga sugere, pode ser a chave para o nosso próprio êxodo.